Sem desandar, sem humilhar ninguém. É assim que eu quero ser, assim um cara melhor. Não, melhor do que ninguém, mas o melhor que eu puder ser. O tempo passa e todo mundo e você tem que entender que existem vários caminhos, escolha um pra você. Você tem o dom da voz, você tem o poder de prosperar, de evoluir e de fazer acontecer. De prosperar, de evoluir e de fazer acontecer. Entenda como se comportam os homens, não se respeitam e não se tratam como irmãos, pois quase tudo gira em torno de poder. E sufocado eu me liberto nessa canção. Então faça o que tiver que fazer, busca evolução e se diverte. Beleza, estamos chegando aqui no canal Rock Bola, o som de Charlie Brown Jr., camisa 10, joga bola até na chuva. Depois de tanto tempo, a gente volta a postar um vídeo aqui no nosso canal. De hoje em diante eu vou tentar postar um vídeo por semana, que claro, sempre com rock and roll e claro, comentando sempre informações do âmbito esportivo, mais precisamente sobre futebol. Afinal de contas, o nome do nosso canal já diz tudo, né? Rock Bola. E no último final de semana tivemos aí a Copa América, né, que foi sediada aqui no Brasil, chegando ao final, com a seleção brasileira conquistando o título em cima da seleção peruana, venceu por 3-1, chegou aí a sua 9ª conquista de Copa América. E nesse meio de semana tivemos aí a retomada dos jogos aqui do futebol brasileiro, né? Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro vai voltar neste final de semana e os jogos da Copa do Brasil, jogos de ida das quartas de final. Todos os jogos de ida já concluídos. Tivemos na quarta-feira na Arena do Grêmio o Grêmio empatando com o Bahia em 1-1. No Allianz Parque em São Paulo tivemos o Palmeiras vencendo a equipe do Internacional por 1-0, gol do Zé Rafael. Tivemos na Arena da Baixada a estreia do técnico português Jorge Jesus à frente do comando técnico do Clube de Regatas Flamengo, estreando fora de casa, num jogo muito difícil, mas o Flamengo conseguiu arrancar um empate frente à equipe do Furacão, 1-1. E ontem tivemos o Clássico Mineiro, uma das maiores rivalidades do futebol nacional, o Cruzeiro encaminhando praticamente a sua classificação, jogando ontem à noite no Mineirão. O Cruzeiro venceu por 3-0. Ou seja, todos os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil já concluídos. Os jogos da volta ocorrem na quarta-feira e quinta-feira da semana que vem, né? No caso, o Bahia vai decidir diante do seu torcedor contra o Grêmio lá na Arena Fonte Nova. O Internacional vai fazer o segundo jogo em casa, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Flamengo vai decidir diante da sua torcida também frente ao Atlético Paranaense no Maracanã. E vamos ter o clássico, o segundo jogo do Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro sendo realizado na Arena Independência em Belo Horizonte, agora comando do Galo, já que ontem o mando foi da equipe da Raposa, do Cruzeiro. E neste final de semana, como eu já falei, vamos ter a retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Após a parada para a Copa América, neste final de semana vamos ter os jogos da 10ª rodada. Destaque aí para o grande clássico, né? Talvez o principal jogo da rodada, amanhã às 7 da noite, no Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, em São Paulo. Vamos ter São Paulo Futebol Clube e Palmeiras. O Palmeiras que é cotado para manter o favoritaço ao título, é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, é o atual campeão, não perde no Campeonato Brasileiro há mais de 30 jogos. A última derrota do Palmeiras em jogos de Campeonato Brasileiro foi no primeiro turno do campeonato passado, né, quando ainda era comandado pelo Roger Machado. Inclusive naquele jogo foi que o técnico Roger Machado caiu e aí foi contratado o Filipão, ou seja, desde que o Filipão chegou, ele assumiu e até hoje ainda não perdeu em jogos de Campeonato Brasileiro. Foi campeão ano passado invicto, esse ano ainda não perdeu, o Palmeiras que é o líder, ou seja, a equipe do Palmeiras é o time a ser batido aí no cenário nacional. O oposto do seu arquirrival, São Paulo. São Paulo que é um dos grandes clubes, né, do futebol brasileiro, é o time brasileiro com mais conquistas a nível internacional, só que vem por baixo há muito tempo, né? Vale destacar que o último título do São Paulo foi em 2012, quando faturou aquela Copa Sul-Americana. De lá para cá vem no jejum muito grande, até chegou, né, na final do Campeonato Paulista desse ano, mas acabou perdendo para o Corinthians. E se não vencer amanhã o Palmeiras, vai completar um ano sem vencer um clássico sequer. Ou seja, São Paulo está em baixa, a torcida está na bronca com o time do São Paulo. É um jogo importante para ambos os lados. Para o Palmeiras, que vai tentar manter a invencibilidade, vai tentar disparar ainda mais na liderança, e importante também para o São Paulo, já que vai jogar em casa com o apoio da sua torcida e vai tentar, aí, depois de tanto tempo, depois de quase um ano, voltar a ganhar um clássico.
Então, sem dúvida alguma, esse é o jogo mais esperado aí deste final de semana. Final de semana esse que vai marcar a retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ter também no domingo, às 11 da manhã, Flamengo e Goiás no Maracanã. Esse jogo que vai marcar de fato aí a estreia do português Jorge Jesus à frente do comando técnico do Flamengo. Tudo bem que ele estreou no jogo do meio de semana contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, só que foi fora de casa, né? Vale destacar que esse jogo só tinha lá torcedores do Furacão. Agora sim, de fato, ele vai estrear ali à beira do gramado, sentindo a real pressão do torcedor flamenguista. Um jogo que vai ser às 11 da manhã do domingo, certamente o Maraca vai estar lotado. Então, a partir de domingo ele vai ter mais ou menos a noção do que é dirigir o clube mais popular do futebol brasileiro, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos ter também no domingo à tarde, às 4 da tarde, Corinthians e CSA na Arena Itaquera, né? O Corinthians que precisa dar uma resposta para o seu torcedor, vem pecando muito aí no setor ofensivo, inclusive nos amistosos aí na parada para a Copa América, o Corinthians fez alguns amistosos e não conseguiu convencer nenhum dos três, né? Perdeu o Botafogo de Ribeirão Preto, conseguiu vencer o Vila Nova por 2-1, mas no jogo muito difícil, e no domingo passado, jogando lá em Londrina, no último jogo amistoso antes da volta do campeonato, perdeu para o Londrina por 2-1, ou seja, o Corinthians precisa também dar uma resposta positiva aí para a sua torcida. Inclusive esse jogo pode marcar aí a reestreia do Gil com a camisa do Corinthians, ele que foi apresentado hoje no CT Joaquim Grava oficialmente como novo reforço do Corinthians, ele que tem uma história com a camisa corintiana, foi campeão brasileiro em 2015, depois saiu, foi para o futebol chinês, ficou lá cerca de 3 anos, e esse ano está retornando aí para o futebol brasileiro uma vez mais para jogar com a camisa do Corinthians. Então daí, futebol brasileiro voltando aos poucos pós essa parada para a Copa América. No meio de semana já tivemos aí os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e agora neste final de semana vamos ter o retorno dos jogos da principal competição do país, que é o Campeonato Brasileiro, né? O principal dos jogos, como eu já falei, certamente será amanhã o clássico paulista, o chamado Choque Rei, que ocorre a partir das 7 da noite no estádio Cícero Pompeu de Loura do Morumbi, entre São Paulo Futebol Clube e Sociedade Esportiva Palmeiras. Então tá aqui o nosso vídeo, depois de tanto tempo, né? A gente volta a postar um vídeo aqui no nosso canal Rock Bola, sempre com rock and roll, com algum clássico aí do rock nacional e com informações do cenário esportivo, sempre falando de futebol. Mais pra frente a gente vai fazer vídeos também falando a respeito de futebol internacional. O futebol internacional estará de volta somente a partir do segundo semestre de agosto. Por falar, futebol internacional tem essa novela envolvendo aí o Neymar, né? Se ele vai continuar no PSG, se ele vai sair, comenta-se que ele pode retornar pro Barcelona, mas até agora a sua situação segue indefinida. E por falar em Barcelona, né? Hoje foi definida aí a outra novela, né? Sempre era comentado a saída do francês Griezmann para o Barcelona. Há muito tempo o Barcelona já namorava com esse atleta, campeão do mundo, inclusive, ano passado lá na Rússia com a seleção francesa. Tem uma história com a camisa do Atlético de Madrid, né? Já chegou a ser campeão de Europa League, finalista de Champions. Já era um desejo muito grande por parte da diretoria do Barcelona em contar com esse atleta, e hoje foi oficializado de forma concreta a contratação por parte da diretoria do Barcelona, contratando o francês Antoine Griezmann por 120 milhões de euros, né? Ele que é o grande reforço do Barcelona para a próxima temporada 2019-2020. Mas próximos vídeos mais para frente a gente vai falar com mais calma a respeito de futebol internacional. Hoje foi mais para falar aqui de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro que volta neste final de semana, as competições aqui no nosso cenário nacional. Iniciamos o vídeo ao som de Charlie Brown Jr., camisa 10, joga bola até na chuva. O nome do nosso canal aqui é Rock Bola, né? Por falar em rock, amanhã, sabadão, 13 de julho, dia mundial do rock and roll, né? Segmento aí, estilo musical tão conhecido no mundo todo, e muita gente curte, né? Um bom rock and roll e ficar por dentro das informações do âmbito esportivo. Então a gente resolveu fazer esse canal aqui para unir o útil ao agradável, falar de futebol e tocar rock and roll. E a gente abriu o nosso vídeo de hoje, o segundo vídeo aqui do canal, né?
postei o primeiro alguns meses atrás, ficamos bastante tempo sem postar. A partir de hoje, tentar postar sempre um vídeo por semana, sempre com muito rock and roll e sempre falando de futebol. Hoje a gente falou de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Semana que vem eu vou tentar postar um outro vídeo para trazer novas informações. Eu abri o vídeo de hoje ao som de Charlie Brown Jr. e vamos fechar o vídeo de hoje ao som de Humberto Gessinger, Infinita Raia. Um forte abraço a todos. Peço aí que a galera possa curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro aí de sempre que a gente postar vídeo novo, chega a notificação para você e ajudar aqui o canal Rock Bola a crescer. Forte abraço e até a próxima. Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, o silêncio do deserto, deserta highway. Nós estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos nem objetivos, nós estamos vivendo.